O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus continua, no Evangelho de hoje, Jesus continua com o seu sermão da montanha, aqui no Evangelho de Mateus. E nós ouvimos já há alguns dias que o discurso de Jesus vai se aprofundando cada vez mais. Ele vai dizendo: os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão. Então, não matar, mas não apenas não matar exteriormente, matar fisicamente, mas também não matar interiormente, não matar ninguém no coração. Vê que Jesus dá um passo a mais. Os antigos diziam, não matarás. Eu, porém, vos digo, não mate nem no coração, não odeie. Mas não apenas não mate no coração, não apenas não mate ninguém interiormente, mas perdoe. Mas não apenas perdoe, ame, isto é, ame, não apenas não mate os vossos inimigos, não apenas não mate no coração os vossos inimigos, não apenas perdoe os vossos inimigos, mas ame os vossos inimigos. Então nós vemos que há um crescimento gradativo no chamado de nosso Senhor, e nós poderíamos nos perguntar, mas isso não é opressivo? Nos dá um mandamento de amar os inimigos, porque, ok, tá bom, não odiar, vá lá, né? Não pagar com a mesma moeda, vá lá, mas amar os inimigos, isso parece, não é apenas sobre-humano, porque é sobre-humano, é divino, é sobrenatural. Sem a graça de Deus nós não conseguiremos amar os inimigos, mas parece algo opressivo, porque já é difícil amar os amigos, é difícil amar as pessoas que não são nossas inimigas, mas que são chatinhas, que são inconvenientes, que são egoístas, né? Aqui você pensa no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais. Somos todos assim, né? Chatinhos, egoístas, inconvenientes, egocêntricos. Somos todos um pouco disso. Já é difícil amar essas pessoas, quanto mais amar o inimigo, amar aquele que me quer o mal,
amar aquele que deseja a minha desgraça. Ora, meus santos, se nós olharmos apenas nessa perspectiva, isso parecerá, sem sombra de dúvidas, algo opressivo. Mas o que Jesus está falando, Ele está falando do seu coração. Isto é, o coração de Jesus é assim. Ele amou os inimigos. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Nós podemos encontrar aqui em Romanos, uma passagem clássica já, muito conhecida, Romanos capítulo 5, versículo 10, vou ler aqui desde o versículo 8, em que São Paulo diz: quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela sua morte. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, Ele está falando do coração dele, porque foi isso que Ele fez. Se vocês olharem também lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, São Paulo vai repetir a mesma ideia. São Paulo diz aos cristãos de Colossos: há bem pouco tempo, sendo vós distantes de Deus, inimigos de Deus, pelos vossos pensamentos e pelas vossas obras más, eis que Ele vos reconciliou pela morte do seu Filho. Então, Jesus, quando isso nos fala, Ele está falando do coração dele, que Ele nos ama. Ele nos amou quando nós éramos inimigos, mas não apenas, e aqui é importantíssimo que nós compreendamos isso, não apenas Ele nos amou quando nós éramos inimigos seus, lá naquela circunstância histórica, quando nós éramos inimigos dele e o crucificamos, mas isso também diz respeito a cada um de nós quando pecamos. Quando nós pecamos, os nossos pecados são uma atitude de inimizade com Deus. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós odiamos Deus no nosso coração com todas as forças da nossa alma. Mesmo que você diga assim: ah, padre, mas eu nem percebo. Você pode dizer temerariamente: eu vou pecar hoje, mas amanhã sempre tem confissão lá na paróquia, eu vou lá e me confesso e vou me safar, estou bem. Isto é, por quê? Porque quando nós estamos nesta vida, o corpo e a alma unidos, a nossa alma, ela não tem clareza da gravidade das nossas atitudes, mas Deus nos livre. Uma pessoa que morre em pecado mortal, a sua alma, naquele momento em que se separa do corpo, ela vê com clareza todo o ódio que nela existe, todo o ódio a Deus. Então repito, mesmo que você diga: padre, mas eu não percebo esse ódio, mas saiba, ele ali está presente. Todo pecado mortal é uma atitude, todo pecado é uma ofensa a Deus, mas o pecado mortal, ele destrói a nossa amizade com Deus. O pecado mortal, ele mata, ele acaba com a caridade em nós. O pecado mortal faz com que nós odiemos a Deus de todo o coração, como nós nunca o amamos de todo o coração. Se nós aqui na terra, infelizmente, se muitos aqui podem nunca amar a Deus com todo o seu coração, saiba, quando você comete um pecado mortal, você está odiando a Deus com todo o seu coração. Existe uma repulsa a Deus de todo o seu coração. Existe uma ojeriza a Deus em toda a sua alma. E se você naquele momento morresse, você preferiria o inferno por toda a eternidade a Deus. Então,
Imagine aqui o que significa então quando uma pessoa morre em pecado mortal, ela se afasta de Deus por toda a eternidade, mesmo sabendo de todo o sofrimento a que será submetida, mas ela não suporta a Deus, ela odeia a Deus de todo o seu coração. Pois bem, esta pessoa, então, em pecado mortal, odiando a Deus, sem se dar conta de todo o ódio que nela existe, mas existe, porque este ódio não é apenas que está presente quando a pessoa morre, este ódio está presente em toda pessoa que está em pecado mortal, um ódio visceral, um ódio entranhado nas suas vísceras. Vamos usar aqui uma imagem, um ódio entranhado nas vísceras da sua alma, no mais profundo da sua alma, e Deus continua nos amando. Imagine, Deus nos livre, que as confissões que hoje vão acontecer, que sejam apenas confissões devocionais, que Deus nos livre que aqui nesta igreja haja alguém em pecado mortal, mas saiba que mesmo assim, enquanto neste mundo você estiver, do amor de Deus você poderá desfrutar, porque Ele ama até os inimigos. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, Jesus está dizendo de uma outra maneira, tende comunhão comigo. Isto é, como é que eu posso ter comunhão com Jesus? Como é que eu posso estar unido a Jesus, se eu não quero amar como Jesus? Se Ele ama os inimigos, eu preciso também amar os meus inimigos. Amor com amor se paga, dirá Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho vai dizer, ora, o nosso amor é então uma resposta a Deus. Se Deus me amou dessa maneira, eu preciso amá-lo de volta assim também. Se eu quero, imagine, daqui a pouco, alguns aqui entrarão na fila da comunhão para receber a Eucaristia. Ora, se eu quero ter comunhão com Jesus, eu preciso querer amar como Ele ama, porque se a cabeça, Cristo, ama desse jeito, ama assim, os membros, nós, a igreja, precisamos também amar dessa maneira. Tende em vós, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Percebe que agora este mandamento de amar os inimigos não é mais opressivo. Por quê? Porque é uma resposta, porque eu quero agora, não é apenas uma resposta, é uma necessidade de quem ama. Que se você é grato pelo amor que você recebeu, se você é grato por todas as graças que você recebeu, você vai querer também doar dessa maneira. Se você recebeu com generosidade, você vai querer com generosidade doar. Se você foi tratado com amor, você vai querer também com amor tratar. Se você foi beneficiado, você vai querer também beneficiar. Essa é a lógica de um coração agradecido e um ensinamento tão frequentemente presente na Sagrada Escritura. Então cuidado, não deixemos que o inimigo, que é astuto, coloque tristeza no nosso coração quando nós ouvimos este mandamento de nosso Senhor de amar os inimigos, porque primeiramente eu fui inimigo de Deus. Eu fui inimigo de Deus com os meus pecados que o mataram na cruz, pecados estes dos quais eu fui liberto no dia do meu batismo, mas infelizmente pecados estes também que continuam a ofender e a magoar nosso Senhor todas as vezes que você comete um pecado grave, um pecado mortal. Reconheça a feiura
e a maldade que existe dentro de você. Reconheça, pelo menos como um ato de fé, mesmo que os seus sentimentos não reverberem nesta mesma linha, mesmo que você não sinta, mas a palavra de Deus isso me diz, então nisso eu creio. Quando eu peco gravemente, quando eu cometo um pecado mortal, existe um ódio a Deus em mim, mas Ele não deixa de me amar. Ora, se Deus é assim, se eu recebo o amor de Deus com tanta generosidade, eu preciso também, com generosidade, amar aqueles que me fazem o mal e que me querem o mal. Vamos lá, agora comece a pensar, quais são as pessoas que o agridem? Quais são as pessoas que fazem mal a você? Pode ser que seja o seu filho, que tem agredido você, que tem feito você sofrer. Pode ser que sejam os seus pais, a sua esposa, o seu marido, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu patrão, e a vontade que você tem é de nutrir ódio no coração contra aquela pessoa. É um familiar que tem feito você sofrer, e o desejo que você tem é de não segurar mais aquele cavalo selvagem que existe em você, e que a vontade que você tem é de soltar e deixar mesmo que venha raiva, ódio, mágoa, desejos, pragas, vinganças. Tomara que ele morra, tomara que ela sofra bem muito por tudo isso que está fazendo a mim. Tomara que ele experimente pelo menos 1/3 disso que ele me faz. São sentimentos que nós sabemos que se não estamos nutrindo, é por graça de Deus, mas de que somos capazes. Então, relembre, traga essas pessoas à sua presença, veja o quanto Deus ama você e peça, suplique: Jesus, eu quero amar assim também. Eu não quero, Jesus, por misericórdia, eu não quero nutrir, guardar, germinar no meu coração sentimentos tão diferentes dos teus e que me impedem de ter comunhão contigo. Porque uma pessoa com sentimento assim, ela, espero que não, mas ela pode até abrir a boca e dizer amém para receber a Eucaristia, mas com Jesus não faz comunhão, porque o coração dela é um coração muito diferente do coração de nosso Senhor, porque as inclinações dela são muito diferentes das inclinações de nosso Senhor, porque o Senhor se inclina com misericórdia, o Senhor se inclina com perdão, porque é assim que Ele se inclina sobre mim, e é assim, se eu quero ter comunhão com Ele, que eu preciso me inclinar sobre os meus irmãos, com misericórdia, perdão, paciência e compaixão. Peçamos a Deus, peça a nosso Senhor, você que hoje vai comungar, peça a Deus esta graça. Você que sabe que tantas vezes já se confessou, agradeça a Deus por ser católico, agradeça a Deus por Ele ter deixado na igreja dele o sacramento da confissão, em que Ele renova o seu perdão, em que Ele renova a sua misericórdia, em que Ele não se cansa de nos acolher e de nos perdoar. Agradeça, peça a nosso Senhor que esta gratidão gere um coração diferente no seu peito, na sua alma, e que você queira, e que você se esforce, e que você tome a decisão de amar, porque não é sentimento. Se amar as pessoas em geral já não é sentimento, quanto mais amar a pessoa desagradável, a pessoa que me faz mal, a pessoa que me deseja a desgraça. É uma atitude, é uma decisão que você diz: eu quero amar como Jesus, porque eu sei que os meus afetos querem odiar, os meus afetos querem praguejar, os meus afetos querem vingança, desgraça, morte, tristeza. Mas eu escolho não seguir pelos meus afetos, eu escolho não ser guiado pelas minhas más inclinações, mas eu escolho
ser guiado pelo coração de Cristo. Eu escolho ser guiado pelo Espírito Santo. Eu escolho ser guiado pela graça de Deus. E não pensemos que ser guiado pelo coração de Cristo, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, é algo tão tranquilo como quando agora eu falei tranquilamente. Às vezes é ser guiado como um cavalo bravo, que fica relinchando e que fica resistindo. Por quê? Porque o seu homem velho, a sua mulher velha não quer morrer. Mas você sabe que o melhor caminho, que o caminho da ressurreição é deixar o homem velho morrer com seus instintos e más inclinações e deixar o homem novo, que é Cristo, ressuscitar. Este é o caminho da verdadeira felicidade e da vida eterna. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos a Nossa Senhora. Hoje é sábado e todo sábado nós nos voltamos para Nossa Senhora. Peçamos que ela, como mãe bondosa, que ela nos ensine a ter um coração assim, um coração como o dela. Imagine quantas mães tem aqui, não levantem a mão, mas muitas. Imagine se alguém matasse o seu filho ou a sua filha, esfaqueasse o seu filho ou a sua filha. Você iria morrer de amor pelo assassino do seu filho, pelo assassino da sua filha? Você sabe que pelo seu coração você não amaria. Pois bem, nós fizemos muito pior com o filho dela, e podemos dizer que ela nos ama de todo o coração. Ela é a nossa mãe, e nós dizemos: com minha mãe estarei na santa glória um dia. Nós estaremos com a mãe daquele filho a quem assassinamos. Mas ela é tão boa, e o coração dela é tão parecido com o coração do filho dela, que nós sabemos que podemos dela nos aproximar, e não iremos encontrar raiva, ódio, praga ou desejo de vingança. Iremos encontrar amor, compaixão e misericórdia. Peçamos que ela nos ensine a ser assim. Peçamos a São José, peçamos aos santos da nossa devoção. Se eles são santos, e são, é porque aprenderam a amar como Jesus. É porque aprenderam, Filipenses capítulo 2, versículo 5, é porque eles aprenderam a ter no próprio peito os sentimentos de Cristo Jesus. É porque eles abriram o coração para o Espírito Santo, expulsando toda a treva que ali pudesse existir. Que a Virgem Maria, que São José, que os santos da nossa devoção intercedam por nós, para que nós possamos viver de verdade esta palavra de nosso Senhor. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.